A paz do Senhor a todos. Mateus capítulo 5, os primeiros versos. No capítulo 4, Mateus faz um resumo de um movimento que estava acontecendo na região. Pessoas de todas as regiões vinham ouvir a palavra do Senhor Jesus para serem curados, libertos. E uma grande multidão o seguia. Agora, o ponto que eu quero fazer hoje à noite é este. As primeiras palavras do capítulo 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se. Até aqui no momento. Muito bem. Essa semana eu brinquei com o Anderson. Quando o Anderson disse, você prega domingo? Eu disse, uau, eleições passaram, 50 anos passaram, lá está o Ademir para apagar a luz. Mas quem sabe hoje à noite nós vamos dar um salto, nós vamos ligar a luz. Amém? Depois das eleições, muita gente ficou feliz e muita gente meio que perdeu o seu senso de orientação. Não adianta fingir, uma perplexidade atingiu muita gente. E hoje à noite eu quero, a partir desta realidade, eu quero te ajudar a olhar adiante, porque nós sentimos isso, porque olhamos a situação de uma maneira errada. E toda vez que alimentamos pensamentos, por mais silenciosos que sejam, são os pensamentos, a linha de pensamento, raciocínio, que determina ou que provoca a emoção. Sabia disso? Raciocínio correto produz um estado emocional correto. Mas quando eu alimento um raciocínio falho, eu também tenho uma experiência falha. Eu não disse que o raciocínio correto produz experiência correta. A gente tem que aprender a viver ganhando e a gente tem que aprender a viver a fé perdendo. Nós temos que olhar para frente. Bom, por que eu comecei assim? Capítulo 4 de Mateus, quando Jesus está acontecendo, é o início do ministério. E este início ministerial, ele foi muito carregado de sobrenaturalidade. Isto mexeu com a esperança de todo mundo. Quando essas multidões começaram a chegar perto de Jesus, a Bíblia diz, Lucas, por exemplo, vai citar o mesmo texto de uma outra perspectiva. Lucas, no capítulo 6, vai dizer que depois de ele ter escolhido os 12, ele desce a montanha e parou num lugar plano, e também um grande número dos seus discípulos e grande multidão de povo de toda a Judeia, Jerusalém, costa marítima, de Tiro, de Sidom, que vinham para ouvir e para ser curados e libertos. Mateus trata do assunto quando ele ainda não tinha descido. Por quê? Porque quando Jesus viu a multidão, por que ele não falou da injustiça de Roma? Quando ele viu a multidão,
por que ele não falou da opressão militar de Roma? Quando ele viu a multidão, por que ele não tratou da injustiça social que eles estavam vivendo? Esta é a nossa tendência. Nós acreditamos que Deus está operando quando a vida lá fora está ordenada, correta. Temos esta tendência de atribuir que o bem-estar é a vontade de Deus, a bênção de Deus. Muito bem, se isto fosse verdade, então a fuga de Jonas seria direção do Espírito Santo. Começa a pensar. Eu tive um professor meu, um dia eu brinquei com ele, eu disse, o nome dele era Hans, o senhor se lembra dele? Eu disse, professor, o senhor complica a vida, né? Diz ele assim, meu filho, eu fui chamado para trazer paz aos atribulados e atribular os apaziguados. Irmãos, nós temos que pensar, não adianta fingir. Você já ouviu na televisão dizer, o Brasil logo esquece tudo? Você já ouviu falar essa expressão? Nós somos assim, passou, fizemos de conta que passou, não tratamos, não expectoramos a dor, não achamos resposta e em cima de experiência vamos botando uma outra camada e ela não suporta o peso da vida, porque a base está podre. A base é o raciocínio correto. Jesus, vendo a multidão, ele não fica no meio dela. Em primeiro lugar, ele vê a multidão, mas ele se separa da multidão. É um primeiro grande sinal, porque eu quero falar hoje à noite subindo um nível. Nós temos que subir um nível. Mesmo que o teu presidente ganhasse, o mundo é uma aldeia global e a vida global ela está chegando num ponto que nós temos que subir de nível para conseguir viver o projeto global. Se é de Deus ou é do diabo, essa é a vida que temos e temos que saber viver como igreja e você saber viver a sua fé em todas as estações do ano, mesmo quando chove lá fora. Ou você não vai trabalhar quando chove, ou você só vai trabalhar quando são dias de primavera, assim tipo Europa. Não. Nós trabalhamos, muitos dos nossos trabalham durante a noite, enquanto que todos descansam, eles precisam trabalhar. Assim é a fé. A fé se guarda, não porque os dias são bons, mas porque eu creio de forma correta. Vendo as multidões, Jesus viu aquela necessidade deles, e estando em meio deles, ele se retira para não ficar debaixo das pressões do povo. Se vocês ficar no meio da planície, aonde todo mundo está, você vai ser alvo e vai ficar debaixo do peso da pressão que a massa faz sobre você. Ele se retira também para não sofrer o desgaste das opiniões, porque estando no meio do povo, você não para de dar explicações e você entra em ruelas, em raciocínios, em vias que não te levam a lugar nenhum. Você se desgasta falando um dia inteiro, não resolve nada, não chega a lugar nenhum e não trouxe edificação. Porque lá é o local das dúvidas, das incertezas, das frustrações.
A planície é muito bom para quem descansa. Mas Jesus se retira de lá, ele também, por causa ele não quer se comprometer com as questões das massas. E a igreja moderna, eu gostei muito da semana passada, no nossos 50 anos, teve sexta-feira à noite, ele falou para os jovens, e sábado falou para a liderança de células, um rapaz chamado Arthur. Ele colocou muito, muito bem para nós, como a igreja não sabe viver a sua individualidade. Nós nos deixamos pressionar pela massa. Teve uma pastora que um dia disse que a igreja brasileira é adolescente. O que é uma pessoa adolescente? É a pessoa que está fazendo amizades. E para ela, o amor dos amigos e das amigas é mais importante do que ela acredita. E nós somos assim. Semana passada, na festa, enquanto estávamos aqui dentro, eu e vários outros recebemos WhatsApp da vizinhança que tinha muito barulho aqui. Eu nem sequer respondi. Não era 10 horas da noite, temos o direito e ponto final. Se eu começar a ficar no nível que a massa vive, eu nunca vou ter visão do reino de Deus. Em primeiro lugar, Jesus se afasta e ele sobe um nível. Por que subir? Porque, irmãos, me voltou uma imagem na minha mente. Quando eu era criança, eu gostava muito dos biscoitinhos que os colonos fazem. Sabe, esses biscoitinhos aqui da imigração, são um biscoito retangular, e daí a gente como criança, tão bobinho, acha que aquele biscoitinho no formato de estrela, do menininho, ou de uma cobrinha, é mais gostoso do que aquele outro, né? E eu amava, e a avó notou que eu vivia roubando da lata que ela fazia para o final do ano, eu vivia roubando aqueles biscoitos. O que minha avó fez? Levantou a lata para um nível que eu não conseguia alcançar. Tudo aquilo que é precioso, irmãos, está a um nível mais alto. O que é lindo, assentando-se, passou a ensiná-los. O que é lindo, e os seus discípulos também subiram. E quando eles chegaram perto dele, ele começou a ensiná-los. Agora, ele começou não a falar da política da época, ele começou a falar da pobreza, do choro, da mansidão, do anseio por justiça, por misericórdia, ingenuidade ou limpeza de coração e a contrariedade da vida. Ele preparou os seus discípulos, porque é exatamente estas as armas no reino de Deus, para se viver a vida entre a multidão. A igreja não é um movimento que sai com bandeiraço e passeatas. A igreja não faz barulho lá fora, reivindicando direitos. A igreja de Cristo, ela tem uma outra bandeira. E a primeira lição que Jesus dá para os seus discípulos, quando ele vê a multidão e vê a necessidade daquela multidão, depois de escolhê-los naquela noite de oração, ele sobe lá no morro e fica olhando o povo, e os discípulos sobem com ele, e ele começa a dizer para eles: discípulos, vocês serão felizes, realizados, plenos,
Bem-aventurados quando vocês entenderem o que é ser um pobre de espírito. Você já falou com pessoas que sabem tudo? Pessoas que não entra palavra nenhuma neles? Parece que eles passaram gordura no corpo, é que nem chuva, pega e escorre, são impermeáveis, sabem tudo, entendem tudo, têm resposta para tudo, pessoas ricas em si mesmo. Assim é a multidão, ou não é? Primeiro, a grande lição: o cristão, ele procura não bater de frente, ele procura os pobres, aqueles que não têm argumento, aqueles cuja palavra penetra no seu coração. Feliz, discípulos, quando vocês estiverem lá embaixo, no meio do povo, feliz é o homem, a mulher, que não é cheio de argumentos, que carrega esse sinal de pobreza de argumentação dentro do seu coração. Ele continua: feliz serão aquelas pessoas que vocês encontrarem, e não precisam fugir delas, que choram. Os sensíveis, aqueles que se deixam tocar, aqueles que sofrem com os desarranjos da vida, aqueles que se sentem impotentes e sucumbem debaixo do peso, mas a sua alma grita por justiça. Feliz é quando tu encontrar uma pessoa que chora. Discípulos, feliz é quando tu encontrar um homem manso, porque os mansos é que herdarão a terra. Não são os que vão a tribunais, não são aqueles que vão pleitear causa contra outros que herdam. Estes tentam conquistar. Herança não é dada porque eu mereço, é dado por vontade de um superior. Feliz são quando vocês encontrarem os mansos. Eles herdarão. Aqueles que eu e você olhamos e não damos nada por eles, mas vivem a adversidade deles com mansidão. A primeira grande promessa que Deus dá: eles vão herdar. A terra é deles. Felizes quando vocês encontrarem pessoas que têm fome e sede de justiça. Agora, interessante, no conceito de hoje, fome e sede de justiça é desculpa para sair às ruas e reivindicar. E Jesus disse: aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Ele não diz que eles alcançarão, mas terão uma experiência que os satisfaz, que lhes darão plenitude. Vocês vão adiante, e feliz, pleno, é quando vocês encontrarem homens e mulheres que são, ao invés de vingativos, são misericordiosos. São pessoas que não exigem do outro para o seu bem-estar. Feliz serão vocês quando vocês encontrarem pessoas, a palavra ali é literalmente ingênuos com a maldade,
limpos de coração. Porque essas pessoas, eles vão ver Deus operando dentro da história. Os limpos de coração verão a Deus. Agora, um pouquinho mais adiante ele diz: feliz quando você passa por uma pessoa e você encontra que ela é uma pacificadora. Pode ficar tranquilo, é um filho de Deus. Feliz quando eles começarem a insultar você. Para lá, pastor. Além de não poder fazer nada, ainda isso? Sim. Olha o que Jesus disse: felizes são vocês quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Olha a condição, não é porque eu sou um desordeiro, por minha causa. Exultai, fiquem felizes, porque isso já aconteceu antes, no tempo dos profetas. O mundo não piorou, o mundo sempre foi ruim. Nós só não temos registro. Achamos que hoje em dia a vida é pior do que antigamente. Doce ilusão. O bem sempre foi perseguido. Aqueles que eram a consciência e falavam contra os erros eram chamados profetas. Ou eram perseguidos, ou eram postos numa cadeia, alguns foram até mortos. O mundo não mudou. Por que você acha que hoje em dia algo de ruim não pode acontecer? Isso não é motivo para perder a fé. É motivo para subir de nível, como Jesus subiu de nível. Ele olhou a multidão, ele não se deixou arrastar pelo espírito da sua época. A palavra moderna é pela cultura da sua época. Mas é aquela força invisível que você sente. Ontem à noite, eu fui fazer, no final da tarde, um casamento lá no Morro do Xaxim, de um casal que não é membro nosso. Eles assistem cultos, e ela teve uma experiência com Deus aqui numa de nossas congregações, e é muito interessante. Toda a parentela veio, e era terra de alemão, e eu conversando com os donos, nunca tive naquele local, muito bonito, muito lindo, conversando, e daí veio a senhora, aquela senhora que coordena casamento, eu esqueci o nome dela, desse trabalho, e daí ela me disse assim: pastor, quanto tempo o senhor vai falar? Eu disse: olha, no máximo meia hora. Ela disse assim: olha, um pastor de tal denominação disse isso, eu vou falar só um pouquinho. Levou 1h10 minutos. Eu disse: não, minha senhora, não vou. E ali eu comecei a sentir a truta, pastor Adelon. Aquela alemoada, eles me olhavam assim, olha, era a cava na testa, era de 10 centímetros. Todo mundo me olhando: mas isso não é o pastor nosso. Como é que eles me trouxeram esse homem? De onde ele é? O que ele está fazendo aqui? O que ele vai falar? Tinha visitantes com escolhas totalmente contrárias ao Evangelho. Eu olhei a situação, eu digo: Jesus, aonde eu me meti? Nós escolhemos ceder nessa hora ou marcar posição. É nesses momentos em que tu te sente excluído,
É nesse momento que tu sabe que tu não combina com o grupo, que tu não anda no mesmo espírito daquele grupo, tu precisa decidir subir de nível ou se nivelar com eles. Bom, não vou ficar falando quão grande eu sou, eu não gosto disso, mas eu marquei posição. Gente, eu saí esgualepado daquele casamento. Meu Deus, aquela namoada sugou de mim até o tutano dos ossos. E daí eu vim participar de uma reunião da Rede Jovem. Eu estava sentado assim, atirado dentro da cadeira, bocejando a noite inteira. Dei uma opinião e no meio da reunião fiz assim para o Anderson. E ele disse, pode ir. E eu fui para o berço. Eu só comi uma fatia de pão em casa, tomei um leite, dormi que nem um anjinho até hoje de manhã cedo. Não adianta dizer assim, meu Deus, que treva, eu acho que não era de Deus. Mas como não era de Deus? Uma boa nova não se prega para quem já achou o caminho. Uma boa nova é para alguém que está perdido. Uma orientação não é para quem sabe, é para quem não sabe. A paz é pregada não para os pacíficos, é para os revoltados. A santidade não se fala para quem já anda no caminho com Deus. A gente prega para aqueles que não andam no caminho de Deus. Nós temos que tomar postura. O Gaudério diria, que nem o tordilho, né, o cavalo, temos que corcoviar. Temos que levantar nas patas traseiras e dizer, estou aqui, ninguém me empurra para trás. Muito bem. Eu quero chegar a uma conclusão. Você vai dizer assim, mas eu sempre achei que essa palavra não era assim, pastor. Essa palavra, ela sempre foi romantizada. E nós a pregamos de uma forma romântica. Mas pensa, por que Jesus falou a primeira grande lição, as bem-aventuranças para os seus discípulos, que agora eram chamados de apóstolos. Porque lá embaixo, se tu ler Lucas capítulo 6, tu vais ver que tinha muitos seguidores e muitos dos seus discípulos, mas com ele estavam os apóstolos. A primeira grande lição é aprendermos a não andar no espírito da nossa geração. Porque tudo aquilo que tem valor está num nível um pouco mais alto, mais íntimo. Tudo aquilo que tem valor, não é o que tu compra que vergonha, da vitrine. Aquilo ali é um produto final que eles vão vender com desconto para você. Porque o sol bateu, pessoas mexeram, o pó pegou, umidade pegou, não foi guardado. Mas aquilo que tem valor está lá no íntimo da loja, num local alto, onde a umidade não pega, a luz do sol não pega, onde pessoas não manuseiam para estragar. Primeira grande lição: o que tem valor está num nível mais alto. Segunda grande lição: ser um discípulo do Mestre é acompanhar Ele para os níveis que Ele nos chama. Irmãos, eu sei que nós somos influenciados, e um dos grandes raciocínios errados que uma igreja pode ter é acreditar que o programa alcança mais que o teu testemunho. Eu sei que todos nós, eu também gosto, eu amei domingo passado, eu amei a adoração
desse rapaz, do Cris Duran. Eu amei as ministrações do Arthur, eu amei a semana que tivemos, mas, meus queridos, programação vem e vai, e olha hoje, dê uma olhada, olha os espaços abertos aqui, ó. Eu estou reclamando? Não. Eu estou 40 e poucos anos no ministério, e há 40 e poucos anos atrás o pastor Olavo um dia falou para o pastor Valdemar Hirsch, na época que ele recém tinha assumido essa igreja, ele disse para o pastor: eu não vou trazer sempre gente de fora, porque no domingo enche, e segunda-feira é nós do mesmo que temos que fazer a obra. A obra não vem com visitante, a obra ela é feita pelo teu testemunho diário. Ontem à noite a Anne estava numa congregação e ela me repassou esse testemunho. Ela ouviu uma senhora dar um testemunho de como ela se converteu, como ela conheceu a Jesus. Eu não sei se ela foi curada, liberta, eu não entrei nos pormenores. Sabe o que essa mulher disse? Eu trabalho com uma mulher, o nome dela é Fernanda. A Fernanda, a nossa Fernanda, está aqui ela aí. Está aí ela. Colega tua de trabalho. Ela disse: eu trabalho com ela. Ela nunca pregou o evangelho para mim, mas tantas vezes eu queria arrebentar aquela empresa. E a Fernanda, calma, dava um sorriso, fazia 1000 vezes o mesmo serviço até dar certo. Um dia eu não aguentei mais, e eu perguntei: mulher, o que tu tem, pelo amor de Deus? Qual é o remédio que tu toma? Eu preciso tomar esse remédio, porque eu vou explodir. E eu acho que você deve ter prego o Evangelho de Jesus, porque o testemunho de vida preparou, arou, é que nem um arado, o pousio mexe com a terra, oxigena a terra, e quando a semente cai, a terra é fofinha, a semente penetra. A umidade vem, rega, só se precisa cobrir, e a luz do sol produz o resto. Nunca despreze o teu testemunho, é uma grande lição, é a primeira coisa que ele ensinou para os seus discípulos. Olhem para as pessoas, olhem as qualidades que vocês têm que procurar no meio da multidão, e não se deixam levar pela pressão de uma multidão. A mesma multidão que gritava Hosana, 1 dia e meio depois gritava crucifica-o. A mesma. Quando foi tirado o pão, quando não tinha mais milagre para eles, aqueles que o exaltaram um dia, aprovaram a crucificação no outro. O que move é o testemunho pessoal, e para isso, Deus te batizou com o Espírito Santo. Eu quero dizer algo para todos. Eu acredito numa igreja moderna, ok? Eu não quero voltar para trás, para os costumes, essas coisas, eu não acredito nisso. Mas, nunca adultere o motivo por que você foi batizado no Espírito Santo. Eu me lembro de irmãos simples que davam testemunho. Gente, eu contei isso, foi gravado na história da igreja, se você escutou, eu relatei isso. Até hoje eu tenho imagens na minha mente de homens e mulheres que se levantavam e falavam quem eles eram antes de conhecer Jesus. E daí eles contavam como Jesus os transformou. E daí eles falavam e começavam a chorar do dia que foram e desceram as águas. E daí eles concluíam, diziam: mas Jesus me selou com o Espírito Santo, e eu estou servindo Ele até o dia de hoje. E não era gente que tinha carro que nem nós, era gente pobre, era gente humilde, era gente que comia feijão e arroz dia após dia, de segunda a segunda, era gente que não tinha nada.
os excluídos, os miseráveis, mas eram vitoriosos. Por quê? Porque eles entenderam que ser batizado no Espírito Santo é ter poder para falar e viver Jesus todos os dias da minha vida. Isto é o segredo. Isso é o segredo. É dirigir o carro como Jesus dirigiria, ao invés de estar ultrapassando. Entende? É dar fruto em todo o tempo. Quando eu faço negócio, quando eu exerço juízo com misericórdia, quando eu exerço misericórdia com inteligência, tudo, quando eu falo, quando eu vivo. Vamos adiante. Primeira coisa que eu aprendi, que o que é mais precioso está a um nível mais alto, e quem é discípulo acompanha o mestre. Eu queria fazer uma pergunta, agora voltou. Sabe, pessoas que esperam que programas solucionem, que seja a resposta para a obra de Deus, eles nunca ouvem o Espírito Santo falar com eles. Não é que o Espírito Santo não fale. Eu quero deixar algo, talvez eu esteja chovendo no molhado hoje de noite, ok? Falando coisas muito simples. Mas, querido, o Espírito Santo não é demônio. O Espírito Santo não entra como demônio. Demônio, ele violenta a pessoa, ela cai no chão, ela espuma, ela esperneia, ela se bate, ela grune. Espírito Santo é como uma pomba. Mas se uma pomba pousasse ali, ou ali assim, eu fazer assim e ela já vai embora. O Espírito Santo é suave. O Espírito Santo é meigo. O Espírito Santo não dá coices. E Espírito Santo, ele é tão gentil, tão educado. Se eu não quero ouvir, eu não o ouço. Ele fala, mas meu espírito não o ouve. Minha mente não percebe. Agora, é claro que é muito melhor esperar por um programa, porque daí eu posso dizer assim, isso é culpa do Olavo, também é culpa do Anderson. Agora, quando eu escuto o Senhor, o Espírito de Deus falar comigo, eu estava falando com o Sidney nesses dias, ele disse, gente, não esperem solução, vocês são a solução. Você está entendendo do que eu estou falando? Vocês estão... Outra coisa que eu não acredito, isso aí vai chocar vocês. Sabe como é que nós estamos olhando o avivamento? Como um evento que vai acontecer. Avivamento é um tempo. Avivamento é quando um povo consegue viver alinhado com o que o Espírito Santo quer fazer. Agora imagine o Espírito Santo querendo convencer almas do pecado, mas eu e tu estamos esperando por programas. Eu e tu não queremos falar de Jesus. Eu e tu não queremos orar pelas pessoas. Eu e tu não queremos caminhar uma milha, porque nem todos são chamados para ganhar almas. Tem pessoas que são chamadas especificamente para sofrer pelo Evangelho. Isso é outra coisa que a igreja moderna não quer ouvir. Leiam a Bíblia. Enquanto João Batista servia, Jesus estava sendo preparado. Não é Jesus o Salvador? Sim. Ou vocês acham que ele não viu o primo dele ministrar? Quando o tempo dele parou, o de Jesus começou. E por que Jesus não começou antes? Cada um tem que ouvir da parte de Deus qual é o teu chamado.
Qual é a oportunidade que Deus está dando nas tuas mãos para tu realizar? Terceira lição que eu aprendo: a bênção, ela não está em arrumar a vida lá fora. Imagina se Jesus tivesse dito assim, meus discípulos, vocês orem e esperem até um dia Roma mudar, até que esse policiamento que for embora, daí eles não vão nos perseguir, nós vamos poder pregar o Evangelho. Vocês esperem até que o sistema fiscal dos impostos, tudo se torne mais justo. Até hoje, não teria sido dito uma só palavra do Evangelho, porque o mundo não mudou. A obra de Deus não é quando as coisas lá fora estão arrumadas, é quando aqui dentro está tudo em ordem. Porque você é o Evangelho vivido. Quando aqui está em ordem, o que sai da tua boca é ordenado. No mundo em desordem. Complicado, né? Pai, eu queria ser que nem o Cris Duran. Vocês não dizem amém para mim. Irmãos, não desanimem, não desanimem. Não desanimem. Quem são os discípulos de Cristo? Me diz. Não somos nós? Você não é discípulo de Cristo? Então é você que Deus quer usar, meu irmão. É você que Deus quer usar. Não te puxa para trás, não tenha vergonha. Não pense que tu é pequenininho, que não vai surtir efeito, porque você já começou derrotado com falta de fé. Não, meu querido, a palavra que sair da tua boca, quando o coração foi alimentado na presença de Deus, porque você buscou a palavra, você tirou tempo com Deus, você está cheio da ordem de Deus, teu mundo interior está ordenado, a palavra que sai da tua boca é conforme o que está dentro do teu coração, é uma palavra ordenada. Você é luz. Você tem palavra, você tem direção. A quarta lição que eu aprendo: não adianta buscar me empenhar em questões sociais que são passageiras. Eu acho muito bonito, eu acho que a igreja tem que ter uma resposta social. Sim, eu acredito nisso. Mas, gente, isso é algo que vem a reboque. Porque a bênção, e ela vem quando eu subo de nível e me assento aos pés dele. Eu quero concluir com esse pensamento. Todo milagre, ele tem algo em comum, irmãos. Não só lá fora, na nossa vida, na minha. Um milagre não tem sempre a oração em comum. Porque tem gente que orou e recebeu milagre, e tem pessoas que não oraram e receberam milagres. Não é a fé. Tem pessoas que tiveram fé na Bíblia e receberam milagre, e tem pessoas que não tiveram fé. Todo problema, todo milagre tem uma coisa em comum: o problema. Milagre só é milagre quando há um problema insolúvel. Então não fica te puxando para trás, não fica pensando assim agora, meu Deus, o Evangelho não tem mais o poder que tinha. O Evangelho ainda é o mesmo, porque nós não queremos olhar que ele é maior que o problema que está diante de nós. O Evangelho, quando entra num coração, ele arrebenta com todas as defesas daquela pessoa.
O Evangelho, quando entra na vida de um povo, e aquele povo começa a obedecer à intuição que vem de dentro, esse povo se torna poderoso, porque não são eles, é Deus podendo trabalhar através deles. Você é capaz de trabalhar através dele, ele através de você. O salmista disse: contemplai, quer dizer, olhe com tempo e sereis iluminados. Salmo 34. E no livro de Hebreus, o apóstolo diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Agora cuida só. Pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz. Pela alegria que está proposta para você, você suporta a adversidade que nasce, que surge por testificar de Jesus? Ele não fez caso da vergonha e está sentado à direita do trono. Está aqui o que nós experimentamos. Nós fizemos caso, nós não queremos passar vergonha. Primeiro, não olhamos para a alegria que está proposta, não queremos suportar ou pagar o preço, como se diz, e por isso não estamos assentados à direita do trono. Amarrando. Igreja, o mundo está evoluindo de tal maneira, às vezes eu meio que entro em parafuso com a simplicidade de muitos de nós. Hoje em dia, tu não consegue nem trabalhar numa máquina nova se tu não entende um pouco de inglês e um pouco de computação. E muitos de nós fechamos os olhos para a complexidade da vida. Queremos ficar na planície, na sombra, na simplicidade. Nós não queremos crescer. Nós queremos que Deus faça tudo. Deus precisa de discípulos para os dias que estão chegando. Deus precisa de homens e mulheres que abram o entendimento, que olhem como a vida está indo, para a direção que ela está indo, que mergulhem nesse mundo complexo. Não sei como fazer, eu também não sei, nem você saberá, mas temos a promessa. Temos a promessa, o poder do Espírito foi dado para aqueles que se dispõem a ser uma testemunha de Jesus. Os apóstolos não sabiam como fundar a igreja. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou naquele dia e disse: podem parar de rir, é 9 horas da manhã, essa gente não está bêbada. Isto é o que foi prometido pelo nosso antepassado, que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito. E ele continua pregando, e daqui a pouco o pessoal fica convicto. Eles dizem: irmãos, o que faremos? Ele disse: creia no Senhor Jesus e seja batizado e recebereis a promessa, porque é para vocês, para os vossos filhos e para tantos quantos ainda hão de vir. E ali começa uma obra. E depois o próximo, coitadinho, Pedro, não, mas Estevão, por estar encarcerado e cheio de ousadia, dá um testemunho. Escolhido por Deus para dar a sua vida como mártir. Sepultaram ele. A vida continua. Pregando. Todo o sistema começou a balancear, a se movimentar. Era um problema sério. Eles acharam que tinham eliminado essa questão dos crentes, porque mataram Jesus.
Mas agora essa gente está perturbando Israel, a Judéia, Jerusalém, aliás. O que eles fizeram? Prenderam Pedro e Tiago. Vamos ligeiro enjambrar aqui, fazer um como é que eles fazem lá em Brasília, quando eles fazem aqueles julgamentos, fugiu aí, a última é apelidar de pizza, uma CPI, vamos fazer uma rápida CPI. Tiago foi para a forca, cortaram a cabeça do homem velho, sobrou Pedro. Eu acho que Pedro já estava começando a orar, já tinha mandado o recado para a família, se despedindo, e ele não esperava que de repente iria receber uma visita. Aquela visita abriu os portões chaveados de ferro, levaram ele para fora. Quando Pedro acordou e se deu conta, aquele homem desapareceu. E Pedro se deu conta: eu fui liberto da prisão por um anjo. Aonde ele foi? Ele foi para os seus. Ele não foi para o tribunal prestar queixa, ele foi para os seus. E onde é que estavam os seus? Todos estavam na casa, não sei de quem lá, orando. Quando ele bateu na porta, nem acreditaram que era Pedro. Orando pela libertação dele, e quando eles disseram: é um espírito, devem ter já matado Pedro também, porque eu acho que apareceu o espírito dele. Logo depois acharam Pedro de novo pregando, e a obra continuou. Era aqui, era lá, era aqui, era lá, e as autoridades perderam o controle, e não deu mais para segurar. Sabe por quê? Porque homens simples como eu e você falamos do amor de Deus para a pessoa. Amém, irmãos? E Jesus, vendo a multidão, o que tu vê quando tu enxerga a multidão? Os problemas para ser resolvido, Jesus, ele via a necessidade que precisávamos melhorar para ministrar a multidão. Por isso ele disse: feliz não são os papudos, são os humildes de coração. Não são os brigãos, são os mansos. Não são aqueles camaradas de ferro, assim que levanta, tipo coaching, assim que vão fazer chover para cima. São os que choram. Não são aqueles camaradas que já desistiram, são aqueles que têm fome e sede, porque algo tem que acontecer, a justiça de Deus tem que acontecer. E ele vai falando, mas então Jesus, não, exatamente, é assim mesmo. Felizes são vocês quando o sistema mentir contra vocês. Como é que vocês vão se sentir, irmãos, quando o sistema aqui fora começar a falar: abra os olhos, a igreja, os crentes, blá blá, e começa a mentir, e começa a perseguir, e começa a cortar a luz, proibir estacionar, impedir chegar? Como é que você vai se sentir? Isso é um sinal de que estamos mexendo com o sistema. Isso só acontece quando eu e você abrimos o coração e estamos dispostos a nos deixar usar por Deus em qualquer situação que Ele nos colocar. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Eu sou um homem feliz. Tivemos 50 anos maravilhosos. Foi ótimo estar no sítio com vocês. Foi ótimo adorar a Deus com Cris Duran. Mas segunda-feira não é com Cris Duran, é com a comunhão familiar. É nós na terça, na quarta, na quinta, no sábado, domingo. De noite a gente chega para dizer: Jesus, me dá uma palavra de orientação. Segunda de manhã é comunhão familiar, é terça, é quarta, é quinta, é sexta. E domingo Jesus fala conosco. E segunda é nós. Essa é a nossa vida. Essa é a igreja primitiva.
Nós nos reuníamos, repito o que eu falei na entrevista, nos reuníamos na casa do pastor Olavo, minha gente. A primeira meia hora era conversa entre nós de joelho. Nós tínhamos vínculo, nós tínhamos saudades um do outro. A gente fazia de tudo para estar junto. Muitas vezes eu e um colega, nós íamos de a pé de Três Coroas ou de bicicleta para orarmos com os irmãos, porque lá não tínhamos. Depois voltávamos para lá. Depois de um tempo de oração, de 1, 2 horas, a gente chorava, reclamava, a gente contava vitórias, a gente dava apoio, ali líamos uma palavra, todo mundo saía abastecido. Meu filho, a maioria de nós não sabia metade do que sabemos hoje sobre Bíblia. Não tinha igreja, não tinha pastor, cada um por si e Deus por todos. Nós íamos para a luta na segunda de manhã, cada um firmando o seu terreno em Cristo Jesus. E chegamos até aqui. 50 anos de vitória, muita gente Deus salvou. Outro grande erro é achar que todo mundo tem que pertencer aqui. Se Jesus tivesse dito para a multidão, fiquem comigo, ele teria limitado a multidão. O que ele faz? Ele envia os discípulos, porque dentro da multidão tem pessoas que de novo precisam ir adiante. Aqueles vão formar discípulos que de novo vão adiante, e a obra de Deus, ela vai assim. Então não olhe para aqueles que nós perdemos, olhe para eles como homens e mulheres que nós enviamos. Eu olho assim. Cada um deles foi enviado e eles são bênção aonde eles estão. Se nós os firmamos bem, se nós os doutrinamos, eles são bênção lá. É assim que eu olho a obra, é assim que eu vivo. E não interessa se vamos viver um inverno durante 4 anos. Eu vou viver o inverno com fé, com ousadia, com visão, porque depois do inverno, meu filho, te prepara, vem a primavera. É inevitável, é a lei da vida. Vem a primavera. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Animado, irmão? Amanhã é que dia? Amanhã é dia de cada um de nós firmar o seu terreno. Amanhã nós vamos levantar a cabeça e vamos ocupar o nosso lugar como um filho da bênção. Trabalho, comércio, na rua, na escola, entre numa associação, não interessa onde você estiver, um filho de Deus estará marcando estaca amanhã e Deus será conosco. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos hoje à noite, abra o nosso entendimento, que nós não sejamos mais criança, levados, ajudados, sempre ganhando tudo em nossas mãos. Pai, faça-nos homens e mulheres adultos, homens capazes de erguer e aguentar a responsabilidade. Ajuda-nos a olhar para frente, ensina-nos a viver para Ti, ensina-nos a abrir a nossa boca. Pai amado, se não conseguirmos de outra maneira, usa-nos, batiza-nos de novo com o Espírito Santo, mas torna essa igreja poderosa como ela era no início. Uma igreja que testificava, uma igreja que orava pelos enfermos, uma igreja que repreendia os demônios, uma igreja que avançava de milímetro em milímetro na simplicidade do Evangelho que Tu botou no nosso coração. Pai, dá-nos vitória, cura, Pai, liberta, ganhe, convença as almas, através do testemunho desta igreja, aonde quer que ela estiver. Tira de nós a soberba, tira de nós, Senhor amado, a altivez, dá-nos um coração humilde, que nós sejamos servos e não senhores, que sejamos realmente companheiros Teus, meu Senhor, e não achar que a obra é nossa, para que Tu, Jesus, seja engrandecido, e o Espírito Santo possa continuar a nos usar. É o que eu te peço e te agradeço, no Teu santo nome. Amém e amém.